Olá, bem-vindos ao Fala Auditor, o programa que leva até você informações sobre a gestão tributária e a economia do nosso Estado, além de ações e iniciativas que trazem mais qualidade de vida para todos os capixabas. Eu sou o Tiago Venâncio e hoje nosso bate-papo será sobre a carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, da qual tenho o orgulho de fazer parte. Para falar sobre os desafios e o futuro dessa importante profissão, convidamos o auditor fiscal Geraldo Pinheiro, que no início desse ano, em 2024, assumiu o segundo mandato na presidência do Sindifiscal Espírito Santo. Muito bem-vindo, Geraldo. Ok, Tiago, telespectadores do Fala Auditor, eu é que agradeço pela oportunidade. Inicio parabenizando você pela iniciativa, juntamente com a TVE, de realizar um programa de excelente qualidade que traz informações importantes para toda a sociedade capixaba. Obrigado, Geraldo. É realmente importante citar aí a parceria da TVE. Aproveito para agradecer mais uma vez. Estamos aqui também no Nota Premiada Capixaba e agora com Fala Auditor. Bom, Geraldo, conhecendo muito bem, sei que são 40 anos ou mais dedicados ao serviço público. É uma honra recebê-lo aqui hoje no Fala Auditor, um colega que eu tenho tamanha admiração e respeito. Mas quando que o auditor Geraldo decidiu mudar ali tudo e trabalhar um pouco mais para o coletivo, né, entrando aí no Sindifiscal e concorrendo a mandatos sindicais? Agradeço a oportunidade, Tiago, para falar um pouco sobre a atividade sindical, e especificamente do nosso Sindifiscal. Eu sou egresso do concurso de 1984 e na segunda metade dos anos 80 havia uma mobilização muito grande, basicamente sobre duas questões, que eram eleições diretas para a presidência da República e uma nova Constituição. Naquela oportunidade, os sindicatos de servidores públicos era vedado, né, desde o regime militar, e havia um anseio muito grande da constituição de um sindicato. E eu ainda trabalhava no interior do Estado e sentia necessidade de me envolver um pouco mais nessas questões, no sentido da formação do Sindifiscal, que ocorreu em 1990, e eu tive a honra de participar aí da primeira diretoria que foi eleita pelo Sindifiscal em 1991, e exerci o mandato até 93. Posteriormente, eu retornei à pasta da Secretaria da Fazenda, mas uma vez que a gente detectou essa importância, sempre mantivemos essa identidade sindical. E em 2021 fui eleito, né? Tive a honra de ser eleito para a presidência e agora estamos aí no nosso segundo mandato. Mas como que você vê a Receita hoje? Como a gente pode avançar ainda mais para que a gente sempre tenha esse diálogo, né, republicano sempre, para que a gente possa avançar como instituição e o Estado fortalecer cada vez mais a sua economia? Bem, é através do diálogo que a gente consegue os avanços. E a gente tem observado aí nas últimas décadas uma evolução muito grande da Secretaria da Fazenda em relação à comunicação com os contribuintes, né? Programas como a Agência Virtual, né, que trata de um governo eletrônico, que os contribuintes transacionam e tratam as questões diretamente via agência virtual. Programas como o Cooperação Fiscal, que recentemente foi premiado nacionalmente, em que, a partir das informações concedidas pelo próprio contribuinte, a gente identifica irregularidades, notifica o contribuinte e, antes de ter a questão de litigiosa, a gente facilita uma possibilidade de autorregularização. Você também sabe muito bem do projeto da Nota Fiscal Premiada Capixaba, que é uma forma de a gente estimular a cidadania fiscal e demonstrar a importância da emissão de documento fiscal, não só para o Estado, mas também para os municípios. Também temos algumas atividades como avanços na relação com o contribuinte, como atendimento online nas nossas agências. Temos tido também, já há 2 décadas pelo menos, uma discussão através do GTFAS, em que técnicos dos segmentos da iniciativa privada sentam com técnicos da Secretaria da Fazenda no sentido de propor soluções para aprimoramento da legislação tributária. Bom, no Sindifiscal também nós temos feito algumas atividades importantes, né? Começamos agora um programa Fisco Descomplica, né? Em que a gente identifica um determinado tema de interesse dos contribuintes e a gente detalha o procedimento, como é que deve ser feito o recolhimento, a forma de emissão de documentos fiscais. Também estamos com o Pod Fiscal, que é um podcast do Sindifiscal, em que a gente traz temas importantes e relevantes para a Secretaria da Fazenda e para a sociedade capixaba, como a própria reforma tributária, que foi o nosso primeiro lançamento do podcast, depois a lei orgânica da administração tributária, e também temos a questão das perguntas e respostas, que também um determinado tema é identificado e a gente coloca as principais questões que os contribuintes levantam para poder dar orientação.
Complementando ainda, finalmente, o próprio programa Fala Auditor, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para estar falando não apenas do trabalho dos auditores fiscais, mas esse programa a gente observa que tem tratado de questões fundamentais da economia, da política, do desenvolvimento econômico, e é uma forma muito importante de comunicação. Com a sua experiência, Geraldo, quais habilidades essenciais um auditor, nomeamos agora recentemente 43 novos auditores, quais habilidades essenciais esses profissionais têm para executar um bom trabalho na administração tributária? Bom, de fato, Tiago, nas últimas 4 décadas houve uma alteração radical na forma de atuação do fisco. Eu sou de um tempo em que era caracterizado pela atividade presencial, distribuída geograficamente por todo o estado do Espírito Santo, e atividade de risco, com condições precárias de trabalho. E hoje, com o advento das novas tecnologias, através da nota fiscal eletrônica, através da escrituração fiscal contábil, através da escrituração fiscal digital, através do cerco inteligente, a gente consegue fazer controles do contribuinte à distância. Hoje, o concurso para auditor fiscal é um concurso extremamente complexo, concorrido, né? Muita disputa, e o quadro que ingressa, ele tem muita qualidade técnica, né? E a Secretaria da Fazenda é um universo de conhecimento. Na área de fiscalização, por exemplo, os auditores fiscais têm que ter conhecimento da siderurgia, da área agrícola, de petróleo, de transporte, enfim. É uma gama de conhecimento multidisciplinar, rochas ornamentais, enfim, as atividades econômicas preponderantes que exigem qualificação das mais diversas áreas do conhecimento. Então, as pessoas que ingressam através do concurso já são extremamente qualificadas, mas a minha recomendação é que os auditores fiscais tenham sempre uma presença de espírito público. O fruto do resultado do trabalho de um auditor fiscal, que é a arrecadação, tem uma destinação em um fim público. Portanto, o que é fundamental é que o auditor fiscal exerça a sua atividade com competência, com zelo, dedicação e probidade. Bom, Geraldo, pegando um gancho sobre tudo que você falou até agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a carreira do auditor fiscal, sobre a valorização. Tivemos agora em abril a nomeação de 34 auditores. Tomaram posse agora 34 auditores. Em 2022, 50 auditores tomaram posse. Como que você vê a carreira do auditor fiscal atualmente? Se você entende que a carreira está sendo valorizada aqui no Espírito Santo e como podemos seguir avançando? Bom, Tiago, é sempre fundamental a renovação de quadros. As instituições públicas são orgânicas e, periodicamente, você tem que ter um acesso de um novo capital intelectual chegando na instituição. Infelizmente, até 2016, a gente fazia concursos públicos na Secretaria da Fazenda e a gente tinha elevado índice de evasão. Isso porque outras unidades da federação tinham um nível de remuneração mais elevado do que o Espírito Santo e a gente não conseguia reter os quadros. Então, o concurso público era feito, selecionava os melhores e, com pouco tempo, havia um gasto público com relação a treinamento e a gente perdia essa mão de obra. Felizmente, a partir de 2022, a gente observa uma inflexão nessa curva e dos 50 que foram nomeados em 2022, apenas 3 naquela oportunidade desistiram. E é justamente por esse motivo que o Síndico Fiscal atua no sentido de ter reconhecimento financeiro e dignidade de remuneração aos auditores fiscais da Receita Estadual, nos mesmos moldes e parâmetros das outras unidades da federação, justamente para evitar que a gente tenha essa perda e a sociedade capixaba possa reter esses talentos a fim de que possam exercer essa atividade que é fundamental e essencial ao funcionamento do Estado. Muito bom, Geraldo. Essa retenção realmente é muito importante, né? Porque a gente faz um treinamento, né? Ali há um investimento de recurso público. Então, muito importante que a gente tenha uma carreira sempre valorizada, né? Para que a gente não possa continuar perdendo, né, talentos aí para outros estados. Parabéns pelo trabalho. Tem papel determinante para que esses avanços pudessem ter ocorrido aí, que a gente possa seguir dessa forma. Mas temos aí um mar revolto pela frente, Geraldo, em termos de trabalho, né? Estamos diante de uma reforma tributária, né, que já está sendo regulamentada, já leu as 300 páginas, dever de casa importante para todos nós auditores. Então temos muitos desafios pela frente. Queria ouvir um pouco do auditor Geraldo Pinheiro, né, com esses 40 anos de experiência, como você vê, né, esses impactos da reforma aqui no Espírito Santo,
e como que o auditor fiscal capixaba e o governo, de um modo geral, devem atuar para a gente superar quaisquer dificuldades que venham pela frente. Bom, o ditado já diz que só se faz bom marinheiro em mar revolto. E certamente muitas dificuldades existirão, né, no processo de implementação. A reforma tributária, os estudos demonstram que o Estado do Espírito Santo vai ter perdas de arrecadação, mas houve um consenso nacional sobre a necessidade de implementação da reforma, que traz a simplificação, traz uma tributação mais equânime, mais justa. E, enfim, o que é fundamental é que até o período de vigência, em 2033, a gente possa fazer um processo de investimento no Estado em melhorias da nossa infraestrutura, aeroportos, portos, duplicação de rodovias, são fundamentais para que a gente possa ter uma regra de competitividade com os grandes estados que estão ao nosso lado, que é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São estados que têm estruturas mais eficientes, né, mais antigas que as nossas, e eles têm um poder político mais elevado. Portanto, a gente tem um dever de casa enorme até 2033, no sentido de aproveitar as nossas vantagens comparativas, né? O Espírito Santo hoje está localizado geograficamente numa posição que te concede uma vantagem, né? Sobretudo no fornecimento de bens e serviços para os grandes centros urbanos. O fato do Estado estar equilibrado financeiramente, né? E ter um retrospecto aí de pelo menos 11 anos com a nota A, né? Com elevados índices de desenvolvimento humano, né? Com redução de nível de violência, são variáveis que vão ser fundamentais aí para a gente ter atração de investimento, né? Sobretudo considerando que nos últimos 30 anos os incentivos fiscais eram a nossa, digamos assim, ferramenta de atração de investimentos, e esses benefícios fiscais têm prazo certo até 2032, e a gente vai ter que se reinventar no sentido de fazer a atração de investimento para geração de emprego e renda. Uma outra dificuldade que se apresenta, e a Receita Estadual terá um papel estratégico nesse processo, é que 90% dos municípios brasileiros não têm administração tributária. Ou seja, essa regra vale para o Brasil e aqui no Espírito Santo ela também se aplica. E durante esse período, a Receita Estadual vai ser fundamental até que essas administrações tributárias municipais efetivamente façam a estrutura. Muito obrigado pela conversa, experiências compartilhadas aqui, parabéns, que siga aí trabalhando pelo nosso Estado, pelo nosso sindicato. Obrigado por essa conversa, por participar aqui do programa e pelo incansável trabalho em defesa da valorização da carreira de auditor fiscal. Como muito bem explicado em suas respostas, onde tem serviço público de qualidade, tem todo um trabalho feito nos bastidores. Então, para garantir os recursos necessários para que a administração pública consiga realizar os investimentos e serviços de qualidade para os capixabas. A caneca do Fala Auditor é um presente para você e uma lembrança do nosso programa. Muito obrigado, Geraldo. Eu é que agradeço a oportunidade, Thiago. Estamos à disposição, assim que tiver outra oportunidade. Sei que o tempo é curto, mas um tema complexo que desdobra em uma série de situações. E nos colocamos não só a presidência, mas toda a diretoria do Sindicato Fiscal à disposição. E mais uma vez, reiterar aí a importância desse programa aí, conduzido por você e pela TVE. Obrigado, Geraldo. Bom, ficamos por aqui, mas continue ligado, porque vem aí o quadro Receita Informa com um alerta muito importante. Se você sofreu com as chuvas de março aqui no nosso estado, ainda dá tempo de solicitar os benefícios tributários referente à cobrança do ICMS. Até mais e nos vemos no próximo Fala Auditor. Isso mesmo, Tiago. Os contribuintes de municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública podem prorrogar por até 180 dias o pagamento do ICMS referente aos meses de março, abril e maio, ou solicitar o parcelamento dos valores devidos em até 6 vezes sem juros e multas. Mas atenção, hein? A data limite para solicitação é dia 30 de junho, então cuidado para não perder o prazo. Para ter direito ao benefício, é preciso apresentar na agência da Receita Estadual da sua circunscrição o requerimento preenchido, além de laudo técnico fornecido pelo Corpo de Bombeiros por meio do órgão de Defesa Civil Estadual. Também é necessário lavrar termo circunstanciado no livro-registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência. O modelo do requerimento está disponível no site da Secretaria da Fazenda em cefaz.es.gov.br, assim como as orientações detalhadas sobre o procedimento.
Mas se ainda assim tiver dúvidas, é só acessar o Fale Conosco da Receita Estadual. Para mais dicas, acompanhe o Fale Auditor, sempre às terças-feiras aqui na TVE. Tchau, tchau.